E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em Apocalipse 21, versículo 5. Está aí no telão também, né? Que diz assim: e aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Tem uma outra versão também que eu gosto muito, e eu quero focar no seguinte trecho que diz: olhe, faço tudo novo. Olhe, faço tudo novo. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. E agora eu te peço que o Senhor nos dê realmente somente a Tua palavra, que o Senhor realmente fale de forma audível e clara, que esta palavra vá de encontro a cada coração, a cada necessidade, a cada situação, e que ela possa produzir em nós frutos que vão realmente reinar e frutificar em nossas vidas e aflorar, para que possamos realmente distribuir tudo isso que temos aprendido. Através de nós, o Senhor possa usar e alcançar muitas vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém? O que eu quero falar hoje tem a ver com ressignificar. Quantos já ouviram essa palavra, ressignificar? Será que todo mundo tem noção do que significa ressignificar? Ressignificar nada mais é do que dar um novo significado, dar um novo sentido, trazer coisas novas, como a gente está vendo aqui nesse versículo. Cristo fala: eis que faço nova todas as coisas. Então o nosso Deus tem essa capacidade de fazer tudo novo. Quando Cristo ele entra na vida de uma pessoa, tudo novo se faz. Cristo nos dá novo sentido, novo significado para tudo. Aonde Cristo põe a mão, ele ressignifica. Aonde Cristo põe a mão, ele dá um novo significado, ele dá um novo sentido. Tudo que Cristo encontra, automaticamente começa a fazer novo sentido, começa a ter outro significado, um novo significado. E eu quero hoje, nesta noite, mostrar e dar exemplo de pessoas e situações, situações e objetos que foram ressignificados. Através da palavra nós vamos chegar a muitas conclusões de coisas e pessoas que foram, e situações que foram ressignificadas. E a primeira que eu quero falar com você se encontra ali em João 2, de 7 a 10, vai estar lá no telão também. João 2, de 7 a 10. Deixa eu abrir aqui também. João 2, de 7 a 10 diz assim: Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade, mas você guardou o melhor vinho até agora. Então aqui está o primeiro exemplo de uma coisa, um objeto que foi transformado quando Jesus pôs a sua mão. Um simples pote cheio de água. Estou dando uma microfonia aí, dá uma baixada um pouquinho. Um simples pote de água. Jesus, quando toca, transforma esta água em vinho. E um vinho da melhor qualidade que já existiu na face da terra. Tem gente aqui que gosta bastante de vinho, né?
gosto de uns vinhos diferentes. Só de falar de vinho, já até o olhinho brilha. Mas você já imaginou agora, né? Enquanto eu falei isso, já veio a imagem de um vinho, né? Aquele sabor veio na sua mente. Mas isso não se compara ao vinho que Jesus transforma através de um pote de água. Um jarro de água é transformado em vinho. Quando Jesus ele toca, quando Jesus se depara com uma simples água, ele ressignifica isso. E isso se transforma no vinho. E a gente sabe da importância do que está acontecendo aqui. Nós estamos numa festa de casamento, onde naquela época era tradicional. Tira essa festa que você está acostumado hoje aqui. A gente tem uma ideia de festa de casamento, mas aqui era totalmente diferente. Aqui uma festa durava ali 3, 5, às vezes até 7 dias. Imagina esse povo ali aguardando o vinho, que representa, né? O vinho, todos sabem que na Bíblia representa alegria. Então, acabou o vinho, acabou a festa. Quando o vinho acaba a festa. Então, aquilo ali está prestes a acabar, mas Jesus entra naquele lugar. E quando Jesus entra, ele fala, não, a festa não vai acabar. Agora a festa está começando. Porque eu estou trazendo aqui o melhor vinho. Eu estou trazendo algo que vai trazer realmente uma alegria verdadeira para vocês. Então Jesus ele ressignifica, ele dá um novo significado para uma simples água. Ele traz esta água e transforma em vinho. E aí a gente tem mais um exemplo, continuando em João, só vai alguns capítulos para frente. Em João 9, de 6 a 11, né? João 9, de 6 a 11. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-as nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar, não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, e outros diziam, não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia, sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse, vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, e agora posso ver. Olha que coisa maluca. A gente pega uma lama, cospe na lama, faz essa mistura, essa gosma, esse negócio nojento, coloca nos olhos, e a partir deste momento, este homem volta a enxergar. Jesus consegue ressignificar uma lama com saliva. Para a gente, hoje, se eu fizesse isso, vocês iam me chamar de doido, né? Aliás, eu quero ver quem teria coragem de deixar colocar lama com saliva nos olhos. Tem alguém aqui que gostaria de experimentar isso? A gente pode tentar no final do culto. Ninguém. Mas Jesus, ele consegue transformar isso que é horrível, ridículo de até imaginar. Mas Jesus, ele consegue dar um sentido e um significado novo. Através deste ato maluco, este homem volta a enxergar. E o texto ele é bem claro, né? Gosto dos detalhes do texto. Diz que o povo ao redor ficou impressionado, falou, será que era aquele homem lá? Aquele homem que vivia perturbando aí, que vivia, né? No nosso linguajar, aquele homem chato, ficava aí, atrás de cura, vivia pedindo esmola, o homem que vivia nos importunando, esse homem aí, será que é ele mesmo? O que aconteceu com esse homem? E esse homem fala, eu tive um encontro com Jesus. E porque eu tive encontro com Jesus, ele de uma forma louca e maluca, mistura lama com saliva, e através desse ato maluco, hoje eu estou enxergando e eu estou voltando a viver, eu estou voltando a ter vida em sociedade, porque até então este homem não tinha vida em sociedade, era um homem isolado, abandonado, era um homem que estava ali com a sua vida sem sentido,
Mas Jesus, ao deparar com ele, dá não simples, porque é muito fácil, né? A gente tem falado isso aqui nos estudos, no curso aos diáconos, é muito fácil acontecer curas e milagres. Isso daí a gente não vê só dentro da igreja evangélica, a gente vê fora. Mas você trazer de volta um homem que não tinha mais esperança e fazer ele voltar a ter vida em sociedade, só Jesus faz. Fazer com que todos fiquem impactados com isso, só Jesus pode fazer. Só Jesus pode mudar esse sentido e dar um significado novo. Este homem volta a viver, este homem volta a ter esperança, este homem pode ser que agora consiga trabalhar. Porque você acha que esse homem trabalhava? Não trabalhava, porque está escrito. Ele vivia pedindo esmola, mas agora Jesus dá uma oportunidade para ele, dele não apenas viver mais pedindo esmola e agora poder enxergar e ver como o mundo é belo. Não, mas Jesus dá uma oportunidade, agora você pode caminhar e andar com as suas próprias pernas, ir atrás do seu emprego, ir atrás da sociedade, voltar a ter vida. Jesus, ele dá um novo sentido, através de uma lama com saliva, ele ressignifica a vida deste homem. Amém? Amém. Todo mundo está entendendo claramente? Mateus 12, de 1 a 13, olha que coisa interessante que Jesus ressignifica. Por aquele tempo, Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu, vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Jesus respondeu, se um de vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem, estenda a mão, ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Ficou igual a outra, um homem foi curado. Bom, o que Jesus está ressignificando? Ele está dando um novo sentido ao sábado. A gente, sexta-feira, aqui na curso com os diáconos, entramos um pouco nesse assunto, que é um assunto difícil e polêmico, mas eu não quero entrar em polêmicas, eu só quero falar, Jesus ele consegue dar um sentido e uma ressignificação naquilo que os fariseus tinham como ideia. Os fariseus estavam presos na lei. Os fariseus, em todo tempo, eles estão querendo pegar Jesus em contradição. E aí eles usam o quê? A própria lei. O que eles vão usar? A lei, porque eles eram peritos e mestres na lei. Eles gostavam da lei. Sabe aquela pessoa que gosta dos mínimos detalhes? Aquela pessoa que, sabe, gosta de todos os pontinhos certinhos. Se você falou A, é A. Se você falou é B, é B. Então os fariseus eram desse tipo. E eles estão tentando pegar Jesus nisso daí. E fala, peraí, os seus discípulos estão comendo no sábado, mas no sábado não pode fazer isso. Vocês não podem fazer isso aí no sábado. Tem esse homem aí, você está querendo curar o homem no sábado, mas no sábado ninguém pode fazer nada. No sábado você tem que descansar. No sábado você não pode querer ir lá e operar milagre. Não. Você não pode fazer isso. Mas Jesus, o que ele responde? Primeiro de tudo, estou acima do tempo. Já quebra as pernas dele por aí. E depois fala, eu sou o Senhor do sábado. Eu estou dando um sentido verdadeiro para vocês entender. Vocês estão com um sentido errado, vocês estão com um significado errado do que é o sábado.
Para vocês, sábado é isso, é lei. Para vocês, sábado é uma coisa rigorosa. Não, não, não. Sábado, eu que fiz o sábado é para mim. E é nada mais justo do que operar um milagre e fazer o bem no sábado. É no sábado que eu tenho que operar e fazer o bem. É no sábado que uma pessoa tem que ser curada. É no sábado que uma pessoa tem que realmente receber aquilo que ele tanto almeja. É no sábado. Se tem um dia melhor do que esse, não tem. Esse é o dia, é o sábado. Então Jesus consegue dar o sentido verdadeiro. Ele ressignifica o próprio sábado. Ele dá o significado real do que é o sábado para esses homens que estão aí perdidos. E muitas vezes usavam isso como desculpa para não fazer o que tinha que ser feito. Sabe aquele tipo de pessoa que não quer fazer e começa a achar todo tipo de desculpa? Ah, não, eu até queria fazer. Eu ia fazer isso. Mas hoje é sábado, né? Então eu não posso. É só gente que não quer fazer. É gente que quer continuar vivendo uma vida medíocre. Vivendo uma vida que não tem sentido. E aí usa, às vezes, a própria lei para falar, não. Eu até faria. Como a gente falou aqui no estudo na quarta-feira. Você que não veio está perdendo. Quarta-feira a gente falou de uma das coisas que os fariseus eles falavam. Bom, se eu tivesse vivido lá naquele tempo, aqueles profetas não teriam sido mortos. A gente jamais teria feito isso. Mas Jesus falou, para com isso. Vocês vão me matar. Quem dirá, se vocês estão matando, eu que sou o maior profeta, quem dirá os outros profetas menores aí? Vocês estão fazendo uma coisa, vocês são hipócritas. Então Jesus está falando, peraí, vocês, sabe o que na verdade está acontecendo com vocês, fariseus? Vocês não querem fazer nada. Vocês, na verdade, vocês estão querendo achar só desculpinha para não fazer o bem. Mas eu estou mostrando para vocês o que tem que ser feito no sábado. Eu estou dando o sentido verdadeiro do sábado, para que vocês cumpram isso. Mas esses homens não queriam saber disso. Mas o que importa para mim e para você nesta noite é saber que Jesus, quando ele se depara com situações, com coisas e com pessoas, ele dá novo significado. Isso é o que eu sei e te garanto, e é de fato. E a gente comprova isso na palavra de Deus. O quarto exemplo, Marcos 5, do 25 ao 29. Esse é um exemplo maravilhoso, e eu gostaria que você mergulhasse comigo nessa história. Marcos 5, do 25 ao 29. Olha o que diz aí. No meio da multidão estava uma mulher que havia, quanto tempo aí? 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Olha que situação. Eu não sei se você entendeu bem essa história. Aqui a gente está se deparando com uma mulher que havia 12 anos, que estava com uma hemorragia. O que é isso? É uma mulher que está menstruando sem parar 12 anos. Já imaginou isso? Que loucura isso. Né? Imagina também se fosse casada, coitada do homem, brincadeira, que ela estaria de TPM, 12 anos constante, aí é uma loucura. Mas isso daí é uma brisa minha, é uma brincadeira. Mas o que está em jogo? Uma mulher está 12 anos com uma hemorragia que não para. 12 anos. Olha bem, 12 anos. Tinha ido em tudo quanto é lugar. Está falando no texto. Ela gastou tudo o que tinha e até o que não tinha. Ela gastou e não conseguiu cura. Pelo contrário. Na verdade, ela havia piorado. A situação cada hora piorava. E essa mulher está desesperada. E eu fico imaginando isso e vendo, e de acordo até com experiências, a gente vê, né, eu tive um caso na minha família, de uma parente que queria tanto engravidar, e aí ela não conseguia. E aí ela tenta recursos, e vai, procura, entra no Google, e vê qual o melhor médico. Só que vai passando o tempo, e conforme vai passando o tempo, o que acontece? As outras pessoas que estão ao seu redor, opa, eu ouvi dizer que lá em Catanduva tem um lugar lá que
consegue resolver o seu problema, ela vai para lá. Mas chega lá, não resolve. E aí passa o tempo, vai passando, passa meses, passa anos. E aí houve mais um, opa, não, fiquei sabendo que é lá em São Paulo. Lá em São Paulo tem um médico que, resolveu o problema de muita gente que eu conheço, vai para lá. E essa mulher vai. Ela anda, opa, eu vou até o Japão, eu vou sei lá, onde que for necessário, porque eu quero cura. Só que essa cura não vem. Só que um dia ela ouve falar que está passando um homem pelas cidades, e onde ele está passando, muitas pessoas estão sendo curadas. Essa mulher já gastou tudo, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada, acabou tudo. O que essa mulher faz? Sem pensar, ela não fala, eu vou tentar ter um encontro, eu vou marcar um horário. Não, ela fala, eu vou atrás. E do jeito que for, eu vou fazer qualquer coisa, eu me jogo na frente dele, eu pego no manto, eu vou fazer alguma coisa. E essa mulher faz uma coisa louca. Ela chega por trás, imagina aquela multidão, é uma multidão. Eu não estou falando de uma paciente, não, é uma multidão. É uma multidão. Essa mulher consegue, se espreme, passa no meio de um, passa no meio de outro. E ela consegue esbarrar no manto de Jesus. Eu imagino que foi por trás, né? Pela frente não foi, porque senão Jesus teria visto. Porque ele, quando sente, ele fala, opa, algo aconteceu. E o texto, ele dá o simples detalhe, aí no 29 mesmo, Isaac. No mesmo quê? Passou algum minuto? 2 segundos? Não, é no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada. Você consegue imaginar essa cena? Dá para imaginar essa cena? Você, há 12 anos, sofrendo de uma enfermidade que não conseguia encontrar cura, já perdeu toda a esperança. E no último instante, você fica sabendo de alguma coisa, e quando você consegue tocar nesse homem, você sente, ela sentiu no corpo dela, eu fui curada. Jesus ressignifica a vida de uma mulher. Por quê? Porque essa mulher, ela não tinha vida. Você já imaginou? Quantas mulheres nós temos aqui hoje? Quantas mulheres? Levanta a mão, você que é mulher. Tem bastante mulher. É para vocês que eu estou falando. Vocês entendem mais do que nós, que somos homens. Você já imaginou você ter 12 anos, você não parar de menstruar? Aí você não consegue. É fácil entrar numa piscina menstruada? Não, né? É fácil, às vezes, nem certo tipo de roupa, né? Porque a gente nem está falando de absorvente aqui nessa época, tá? Era pano. Era coisa assim que não tinha a estrutura que tem hoje, porque hoje é fácil, tá? Hoje, se tiver uma mulher essa aqui, está mais fácil do que essa. Mas era uma situação, a mulher, ela não podia nem sair de casa. Porque como uma mulher dessa vai sair de casa? Não tinha absorvente que segura 24 horas, 12 anos. Não tinha isso, não. Era pano. Imagina, essa mulher não conseguia sair, porque se ela saísse, daqui a pouco começava a escorrer sangue. E ia ficar marcado. Ela não podia sentar em lugares, ela não podia fazer nada. Jesus, ele consegue, através desse encontro, que foi um encontro inusitado. Não foi que ele encontrou, a mulher tocou, ela deu um jeito, ela pulou, sei lá o que ela fez. E a vida dela foi ressignificada. A vida dessa mulher começou a ter sentido. Porque são 12 anos perdidos da vida dela. São 12 anos que ela não conseguia viver. Você consegue ver isso? Imaginar isso? São 12 anos que ela não tinha mais vida, que ela não tinha mais esperança. Fora que é tanto sangue perdido que essa mulher também não tinha mais, né? Imagina, ela provavelmente tinha que tomar sangue, porque 12 anos você ficar soltando sangue direto, a mulher, primeiro, não sei nem como ela estava viva, né? Já começa por aí. Não sei nem como essa mulher ainda estava viva. E essa mulher encontra força onde que não tem mais força, para tocar no manto de Jesus. Mas ao tocar, a vida dela ganha um sentido, um significado novo. Ao tocar no manto de Jesus, a vida dela começa a ter sentido de verdade. Ao tocar no manto dela, a vida dela começa a ser ressignificada. A vida dela começa a ganhar vida, e vida de verdade.
Glória a Deus por isso. Agora um exemplo bom, maravilhoso, todo mundo conhece. Lucas 19, de 1 a 10. Vamos ler a história de Zaqueu. Todo mundo já ouviu falar sobre Zaqueu, né? Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres. E se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Até aí, Zaqueu. Jesus respondeu: hoje. Cadê? É o 9. Hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os perdidos. Está aí um exemplo muito bom, maravilhoso, de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. Zaqueu era um homem odiado. Zaqueu era um homem que não tinha muito amigos. Por que eu falo isso? Porque é só você imaginar e entrar nesse contexto. Imagina que a gente tem aqui uma pessoa hoje, aqui do nosso meio, um brasileiro, vamos supor, um brasileiro, que aí começa a trabalhar para a Argentina. É bom o exemplo da Argentina, né? Com a Argentina a gente sempre tem uma identificação melhor. Ele começa a trabalhar para a Argentina. E a Argentina está começando a querer dominar o Brasil. E aí Zaqueu, que é um brasileiro, começa a trabalhar para um argentino. E aí, com isso, ele começa a explorar e abusar e cobrar imposto da gente. E a gente fala: meu, mas você é igual a gente. Você é brasileiro igual eu. Por que você está nos traindo? Por que você está querendo cobrar imposto para um povo que não é o seu povo? O que você é? Você é um traidor? Você é um cabra safado, como diria meu amigo Ziel. Você é um cabra safado. Você não é homem de verdade. E aí está Zaqueu, sabendo que Jesus vai passar, ele fala: opa, eu sou baixo, eu quero ver como esse Jesus é. Eu quero ver como Jesus é. Sobe numa árvore. Ao subir na árvore, Jesus passa, e aí a gente sabe aqui, está vendo aí na história, Jesus falou: opa, hoje eu vou lá na sua casa, vou entrar na sua casa, vou comer com você. Beleza, está tudo bem. Jesus entra e fala: meu, chegou a salvação na sua casa, tal. Só que eu quero que a gente se atente a um detalhe, Jesus já começou a ressignificar a vida dele, mas não foi só isso com Zaqueu. Vai para o 8. Senhor, olha o que Zaqueu fala, olha que coisa linda. Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. O que acontece? Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, quando ele ressignifica a vida dele, não acontece só isso. Olha que coisa interessante. Quando Jesus entra e ressignifica a vida de Zaqueu, ele não só ressignifica a vida dele, mas ele ressignifica a vida de toda uma sociedade. Por quê? Porque a partir desse momento, Zaqueu fala o quê? Ele vai devolver tudo que ele tinha roubado. Tudo que ele tinha roubado, ele vai devolver aos pobres. E se ele teve alguma cobrança indevida, não, eu vou devolver 4 vezes mais. Já imaginou isso? A gente tem um exemplo mais ou menos parecido, né? Teve um ano aí que teve um presidente chamado Collor, que pegou o dinheiro ali, eu lembro até, meu avô perdeu bastante dinheiro. Então imagina, a gente, perdeu aquele dinheiro, a gente não tem mais esperança que vai ser devolvido esse dinheiro. Mas um dia Jesus entra na casa do Collor e fala: Collor, hoje chegou a salvação. E o Collor falou: opa, brasileiros e brasileiras, como ele falava, né? Hoje eu vou devolver tudo que eu roubei para vocês. E se isso acontecesse há alguns anos também, né? Graças, pensou, o Brasil seria outro Brasil. Mas isso não vem ao caso. O nosso Jesus, quando entra na casa de Zaqueu,
ele transforma a vida dele, mas a sociedade em volta dele é transformada. Quando Jesus entra na sua casa, ouve bem, quando Jesus entra na sua casa, ele não muda só a sua casa, ele pode mudar toda a sua vizinhança através da sua vida. Através da sua vida, o bairro pode ser ressignificado, porque ele vai ressignificar a sua vida, ele vai dar um novo significado, um novo sentido, mas automaticamente aqueles que estão à sua volta vão ser impactados com isso. Automaticamente, assim como ele fez com Zaqueu, ele faz hoje. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque não é só um exemplo assim, tudo bem, todo mundo recebeu. Mas imagina essas pessoas recebendo esse dinheiro que não esperava mais. E fala, mas por que esse homem fez isso? E elas vão entender, esse homem conheceu Jesus. Espera aí, se Jesus conseguiu mudar a vida daquele homem, eu quero conhecer Jesus também. Olha como, pode ser que, o texto não diz, mas eu tenho quase certeza. Pode ser que muitas pessoas foram convertidas depois desse ato aqui. Depois desse ato aqui, muitas vidas foram alcançadas. Porque eles viram uma coisa impossível acontecer. Eles viram que Jesus dá um novo sentido a um homem muito mau. E também, esse homem volta também a ter o quê? Amigos. Porque se esse homem está devolvendo dinheiro que eu não achava mais, o ser humano ofereceu dinheiro, todo mundo fica simpático, todo mundo fica legal. Então pode ser que esse homem começou a ter novas amizades. As pessoas começaram a olhar, eu não quero nem ver esse homem na minha frente. Mas pode ser que a partir desse dia, todo mundo começou a querer encontrar com Zaqueu. Eu vou encontrar com Zaqueu porque pode ser que eu também tenha dinheiro para receber. Eu vou encontrar com Zaqueu porque eu quero ver se é verdade mesmo isso que eu estou ouvindo. Será que é verdade isso que estão falando aí, que esse homem mudou mesmo? E essas pessoas começam a olhar Zaqueu de outra forma. E por último de tudo, que é realmente aonde eu quero chegar. E por que isso está aqui, Quando a gente olha para a cruz, eu quero que você agora pense comigo. Quando você vê essa cruz aqui, o que vem à sua cabeça? Pode falar, quero ouvir. O que vem à sua cabeça? Fala, Nicolas. O que vem na sua cabeça quando você olha para a cruz? Não sabe. Morte? Salvação. Muito bem. Tem mais alguém? Sacrifício. O que mais? O quê? Ouviu amor? Amor. Jesus. Quando a gente olha para essa cruz aqui, hoje, né? A gente, principalmente, a gente lembra de Jesus, a gente lembra de salvação, né? A gente olha para a cruz e fala, foi através dela que hoje eu tenho salvação. Foi através dela que hoje eu posso ter vida. Foi através dela que Jesus também venceu a morte e ressuscitou. Então a gente pensa nessas coisas. Mas eu quero te levar até o momento, ou um pouco antes, de Jesus morrer nessa cruz. O que as pessoas pensavam quando olhavam para essa cruz? O que as pessoas imaginavam quando olhavam para uma cruz dessa? E foi interessante isso, porque eu fiz essa pregação, e ontem, depois de ter feito a pregação, eu estava olhando no YouTube, na minha página assim, do YouTube, nas indicações que o YouTube me manda, e me veio um vídeo falando justamente sobre algumas coisas, curiosidades sobre a cruz, que eu quero compartilhar com você. Primeiro, quem morria na cruz, a gente sabe que cruz era realmente a pior morte que existia, né? Todo mundo tem noção disso. Mas quem morria na cruz não tinha direito de ter um sepultamento digno. Quando uma pessoa era morta na cruz, ela era jogada numa vala aberta, tá? Para que todos os animais pudessem comer essa pessoa ali. Essa pessoa ia entrar em decomposição ali em lugar aberto, então era um local sujo. Então essas pessoas não tinham direito a um sepultamento digno. Jesus é uma das poucas exceções que aconteceu isso, porque ele teve um sepultamento. A palavra cruz,
né, que vem do latim crux, quando se pronunciava essa palavra, era como se eu estivesse falando um palavrão hoje. Então as pessoas não gostavam nem de ouvir a palavra cruz. Então, até Jesus chegar, cruz era um sinal de tortura, era um sinal de maldição. Então, algo mudou, né? Porque hoje as igrejas põem cruz. Tem gente que gosta de ter colarzinho de cruz e por aí vai. Mas ninguém, se isso é um instrumento de tortura, ninguém vai pôr isso, né, estampado. Tem gente que tem quadro. Eu nunca vi uma igreja colocar uma estampa de um 38 ou de uma masmorra ou coisas daquelas de tortura de antigamente. Não tem isso, né? Tem alguém que põe isso aqui? Tem alguém que tem um quadro lá com um instrumento de tortura? Mas Jesus, ele consegue ressignificar a cruz. Jesus dá um novo sentido para a cruz. Aquilo que a gente olhava e falava, opa, isso é uma tortura. Opa, isso é um instrumento, isso é uma maldição. Jesus muda totalmente o significado. Ele ressignificou. Então, quando hoje eu olho para a cruz, eu penso em salvação. Eu penso em redenção. Eu penso em ressurreição. Eu não penso mais em, nossa, está aqui um instrumento de tortura. Não. Eu olho e falo, está aqui o lugar onde a morte foi vencida. O lugar onde que um homem morreu, mas através dessa morte, hoje, eu tenho vida. Está aqui um homem que conseguiu vencer a morte. A morte não foi capaz de deter. Vamos lá em Gálatas 3:13, para a gente aprofundar nisso. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Existia uma maldição. Todo aquele que era pendurado no madeiro era considerado uma pessoa maldita. Maldita. Mas Jesus muda isso. Filipenses 2, de 7 a 11. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Depois da cruz, depois que ele passa pela cruz, o nome dele começa a ter um sentido e um grande significado. Vou repetir. Depois que Jesus passa por essa cruz aqui, que não foi essa, foi uma cruz muito pior do que isso aqui. Depois que Jesus passa pela cruz, o nome dele começa a ter um sentido e um grande significado. Porque ele falou assim, Deus o elevou, pode ser a partir do 9, ao lugar de mais alta honra, ele deu um nome que está acima do quê? De todos os nomes. 10. Para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra. Olha isso. Não existia, vocês já pararam para pensar isso? Não existia a palavra Jesus até a cruz. Você falar Jesus e nada era a mesma coisa. Mas depois dessa cruz, depois que ele passa na cruz, quando a gente pronuncia o nome de Jesus, o que acontece? Todo joelho se dobra. Todo mundo reconhece que existe um Deus. Todo mundo reconhece que existe um homem, que um Deus que se esvaziou em forma de homem e que enfrentou a cruz para nos dar salvação. Depois que ele enfrenta a cruz, o nome dele realmente ganha poderes sobrenaturais. Então, depois que este nome
esse homem vence a cruz, este nome realmente entra em evidência, esse nome começa a ter poder, esse nome começa a curar, esse nome começa a salvar, esse nome começa a libertar. Deus dá até um novo sentido e um novo significado para um simples nome. E a gente viu semana passada Samuel também falar sobre isso. Né? Jacó, Deus mudou o seu nome, não é isso? Quem esteve aqui sabe disso. Então Jesus ele pode dar um novo sentido até mesmo para uma coisa tão, às vezes que a gente não considera nada, que é um simples nome. Jesus ele consegue dar um sentido e um significado de verdade. Então, meu amigo, meu irmão, meu amado, o que eu quero falar para você nesta noite é que eu não sei quais áreas da sua vida está precisando de um novo significado. Eu não sei. Eu não sei quais áreas que precisam ter um novo sentido. Eu não sei o que precisa ser ressignificado em você hoje. Eu não sei. Eu não faço nem ideia. Mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu tenho certeza. É que Deus conseguiu ressignificar um instrumento de tortura e morte. Deus ele conseguiu ressignificar a vida de uma mulher que não aguentava mais gastar dinheiro com remédio e ir atrás de médico. Deus ele conseguiu ressignificar a vida de um homem, de um pecador que roubava, que explorava. E conforme ele ressignifica esse homem, ele consegue ressignificar também a vida de toda uma sociedade. Então eu falo para você, esse Deus está aqui hoje. Esse Deus está aqui hoje. Acho que você não entendeu, não ouviu direito. Eu vou falar de novo. Esse Deus que ressignificou todas essas coisas está aqui hoje. E Ele pode ressignificar a sua vida. Ele pode dar sentido para a sua vida. Ele pode dar um novo sentido para as coisas que estão precisando, para as áreas da sua vida. Eu não sei, pode ser que você fale, minha vida está boa, mas tem áreas na sua vida que precisa ter um sentido novo. Tem áreas na sua vida que precisa ser ressignificadas, precisa ter um significado diferente. Tem áreas na sua vida que Deus pode mudar, Deus pode transformar. Porque se Ele transformou tantas vidas, e aí não caberia aqui nessa pregação se eu colocasse todos os exemplos da Bíblia. Um exemplo bom é o exemplo de Paulo, né? Todo mundo sabe da história de Paulo. Paulo era um homem que torturava, que matava os cristãos, porque ele era um judeu, um fariseu, e ele lá torturava. Mas Jesus ele conseguiu mudar a vida de Paulo, dar um sentido diferente para a vida dele. E você acha que Jesus não consegue mudar a sua vida? Você acha que Jesus não consegue mudar a sua história? Jesus não consegue mudar áreas da sua vida? Você acha que Jesus não consegue dar um sentido, um ressignificado diferente para tudo que você precisa? Ele pode. Ele pode e Ele quer fazer. Basta você crer. Basta você realmente, como essa mulher, e isso serve de exemplo para nós. Essa mulher procurou em tudo que era canto. Pode ser que hoje você está nessa situação. Eu já procurei, eu já gastei dinheiro, já fiz isso. Eu já fui em todos os lugares. Eu já fui em Fogueira Santa, eu já fui na corrente não sei o quê, eu já passei no sal, não. Você já fez tudo isso. E até agora não resolveu. Mas hoje pode ser resolvido. Hoje pode. Porque você tem que, como essa mulher, falou, peraí, o que eu tenho que fazer? É tocar, então eu vou tocar. O que é preciso eu fazer? É crer, então eu vou crer. O que é preciso eu fazer? Eu dar um passo? Dar um passo de fé? Então eu vou dar um passo de fé. E nada mais propício do que esta noite. Que hoje nós estamos aqui para celebrar o quê? O que é a ceia do Senhor? O que é a ceia? Ceia é suco. Pode ser que ceia para você realmente seja como uma criança acabou de dizer, ceia é apenas um suco. Ceia é apenas tomar um suco e comer um pãozinho, que às vezes está murcho, às vezes está duro. Ceia pode ser isso para você. Mas isso daqui pode ter um sentido verdadeiro para você hoje. Pode ser que através deste ato aqui, as coisas comecem a mudar. Não porque isso é mágico. Não, isso aqui não é mágico, não. A gente não crê em nada disso.
mas é porque você pode realmente entender o verdadeiro significado e o verdadeiro sentido disso aqui. Porque se tudo que eu falei aqui para você não faz sentido, isso daqui muito menos. Se tudo que eu te mostrei que Jesus fez não conseguiu tocar a sua vida, isso daqui não vai tocar a sua vida. Mas se tudo que eu falei para você tem sentido, e começou a fazer sentido, e você começou a parar para pensar, e começou a analisar a sua própria vida, e começou a ver áreas da sua vida que precisa ser mudada, então isso daqui vai fazer sentido para você hoje. Então, através deste cálice, deste pão, pode ser que muitas coisas sejam ressignificadas na sua vida. Pode ser que você hoje entenda o verdadeiro significado de tomar o cálice e comer o pão. Pode ser que hoje seja o dia. Porque o que diz lá em 1 Coríntios 11... Quem que vai servir? Pode já vir. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Pode pôr na NVT, depois a gente põe na... Põe na mensagem logo aí. Pode pôr na mensagem. Lá em cima. 23. Olha o que diz aí em Coríntios 11 e 23. Diz assim, eu vou ler numa versão um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Permitam, pode ir por aí, recordar a vocês o que acontece na ceia do Senhor e porque ela é de importância fundamental. Recebi instruções do próprio Senhor e as transmiti a vocês. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Depois de dar graças, ele o partiu e disse, isto é o meu corpo, partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é o meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. E repetirão esse ato até que o Senhor retorne. Vocês não devem permitir que o costume anule a reverência. O que está dizendo? Toda vez que vocês comem e bebem, aí, por aí, sobe mais um pouquinho, sobe, não, contrário, desce, aí. O que vocês precisam entender é que toda vez que comem esse pão e bebem desse cálice, estão revivendo em palavras e ações a morte do Senhor. Então hoje, como eu falei, Jesus conseguiu ressignificar a cruz. A cruz hoje tem um sentido maravilhoso para nós. Aquilo que era instrumento de morte, de tortura, foi ressignificado. E hoje a gente entende e olha para isso com orgulho. Não mais com tristeza, não como eu falei antigamente, se falasse cruz, eu estava falando um palavrão. Não, hoje a gente olha e fala, graças a Deus por essa cruz. Graças a Deus. Então quando você pega, e você vai pegar, pode ir distribuindo. Quando você pegar esse cálice e este pão, você vai estar revivendo e relembrando da morte do nosso Senhor Jesus. Você vai estar relembrando daquilo que foi feito na cruz. Você vai ter... Não. Você vai ter a experiência hoje de entender, de fato, o que é ressignificar a cruz. Através deste cálice, deste pão, você hoje entende de fato o que é ressignificar a cruz. Amém? Se você já recebeu, pode ficar de pé. Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei. Rocha que não se abala, que grande
meu tudo, enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu vivo. Diz assim a palavra: isto é meu corpo partido por vocês. Façam isso para se lembrarem de mim. Depois da ceia, ele fez o mesmo com o cálice. Este cálice é meu sangue, minha nova aliança com vocês. Toda vez que beberem deste cálice, lembre-se de mim. Só uma coisa, tomem cuidado para abrir isso daqui, pode ser que abra, pode cair. Então abre com cuidado para não cair o pãozinho. Amém? Vamos ceiar. Glórias a Ti, meu Deus. Ô Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Porque nós temos a oportunidade de sempre relembrar do Teu sacrifício nesta cruz. O Senhor deu um novo sentido e um novo significado para a cruz. Aquilo que era um instrumento de tortura e morte, hoje serviu para a nossa salvação. Hoje serviu para nos dar vida e vida em abundância. Pai, obrigado, Senhor Jesus amado, porque o Senhor se fez maldito nesta cruz. E porque o Senhor se fez maldito, hoje você levou as minhas maldições. O Senhor levou as minhas doenças. O Senhor levou os meus pecados nesta cruz, Pai. Obrigado, Senhor Jesus amado, pelo Teu infinito amor. Obrigado, Senhor Jesus amado, pelo Teu infinito amor. Obrigado, Senhor Jesus amado, porque o Senhor enfrentou a morte de cruz. Mas o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E hoje eu posso dizer: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia, Senhor. Até voltar ou me chamar, em Cristo eu vou permanecer. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, Jesus, obrigado pelo Teu sacrifício. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus, aleluias. Bom, meus irmãos, estamos chegando ao final deste culto, desta ceia. Eu gostaria de lembrar vocês dos nossos avisos. Terça-feira, 3h da tarde, encontro de mulheres. Quarta-feira, reunião de oração e estudo da Palavra de Deus. E aos nossos domingos, a nossa celebração. E lembrando que está chegando, hein? Que dia é hoje? 3 de julho. O que vai ter em julho?
Jantar dos casais. Então, dia 16 de julho. Não tem mais convite, irmã Carmen? Tem convite, irmã Carmen? Acabou. Por enquanto acabou. Mas vamos ver. Então, ore. Você que não pegou o convite, está querendo ir? Ore que Deus vai impedir que os outros vão para você ir. Então, dia 16 de julho, nosso jantar dos casais, aqui mesmo, neste local, às 19h. Amém? Está chegando. O irmão Samuel quer dar a bênção final? Precisa não? Então vamos orar. Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus amado, por este culto maravilhoso e abençoado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus amado, pelos momentos que possamos, Senhor Jesus amado, desfrutar aqui, na Tua presença, Te adorando, Te glorificando. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesta semana. Abençoe a cada um que está aqui, Senhor Jesus. Que possam ter uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que possam realmente entender que o Senhor pode mudar vidas e situações. E, Senhor Jesus amado, através disso, muitas vidas possam ser alcançadas, Senhor. Então eu Te peço, Pai, use a cada um aqui, Senhor Jesus amado, para ser um instrumento, para alcançar vidas, para ser um instrumento, Senhor Jesus amado, de cura, de libertação, de salvação. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nos dê realmente uma semana abençoada. Nos guarde, Pai, livre de todo acidente, livre de todo mal. Guarde, Senhor Jesus amado, a casa dos Teus servos. Guarde, Senhor amado, a família dos Teus servos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Vão em paz. Glória a Deus.